Daniel Silveira, muito obrigado pela aceitação do convite para conversar conosco aqui no Direto ao Ponto. É a primeira entrevista que os brasileiros verão depois das punições, né, aplicadas ao senhor. O artigo 3º do decreto que concedeu ao deputado a graça constitucional diz o seguinte: a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes insiste em aplicar as mesmas restrições que foram agora, no caso da multa, estendidas à sua mulher, que é também sua advogada. Queria que você, que conhece mais que ninguém o caso, explicasse o que é isso. O que aconteceu agora? Então, Augusto, boa noite, obrigado também pelo convite. Fico muito lisonjeado de participar aqui da bancada, a bancada sempre excepcional. E parabenizo vocês também pelo trabalho, que é um trabalho que realmente informa as pessoas. Olha, na verdade eu não sei o que dizer num caso desse, porque, assim, são vários preceitos, né? Temos um advogado aqui na bancada que vai poder clarificar também. A pena não passará da pessoa do condenado. Isso está no artigo 5º da Constituição, é cláusula pétrea, e ela não pode ser mudada senão para melhorar para a pessoa, para o cidadão. Então, o artigo 107 do Código Penal prevê, inciso 2º, que graça, anistia e indulto, né, ela vai extinguir a punibilidade. E basta tão somente a publicação para que o judiciário tome conhecimento. Uma vez tomado conhecimento, é meramente declaratório que tem que haver a extinção da punibilidade. Esse caso é um caso que, na minha opinião, é uma teratologia do direito. Por quê? Se existe um advogado na defesa, e isso vem ferir o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, as prerrogativas dos advogados, porque se o advogado está na defesa e ele passa a responder sem ser intimado, sem ser parte de ré no inquérito, ela não é ré em nenhum inquérito, e ele acaba atacando dessa maneira, claro que quem fazia muito isso era o Pablo Escobar, cartel de Medellín, né? Atacava a família do oponente, mas a gente está falando de cartel, né? Que não é o caso. Mas basicamente o modus operandi é muito similar, né? Só que aqui a gente está falando de um tribunal, né? Com magistrados, né? Embora ainda não sejam juízes de carreira, tornam-se magistrados porque foram catapultados ao cargo de ministro. Nessa questão jurídica, eles deveriam, no mínimo, né, sentar naquela cadeira, que é uma cadeira de honra, na minha opinião, né? Dentro da judicatura, é a instância máxima. Então, juridicamente, não deveria ocorrer, de uma hipótese alguma, né? Quando ela foi passar o cartão de débito, não passou o cartão de débito, com dinheiro em conta. E quando foi ver, tinha R$12 na conta, bloqueio judicial, né? Eu falei, olha, eu sinceramente não sei o que fazer, nem ela sabia, nem um advogado sabe me explicar até agora, nem a minha advogada. Meus advogados, na verdade, que é o doutor Paulo, Karina Cufa e a doutora Mariane. Não conseguem explicar. Não conseguem explicar. Não conseguem explicar. Branca Nunes. Boa noite, deputado. Boa noite, tudo bem? Eu queria saber como é que você está fazendo para sobreviver agora que os seus bens estão bloqueados há um tempo, da sua mulher. E também vou emendar uma outra pergunta, que é como é que é a sensação de você não ter a quem recorrer? Então, é complicado. Vou começar, né, pela primeira pergunta. Assim, como foi muito recente, né, foi antes de ontem, se não me engano, então eu ainda tenho uma pequena reserva minha, em espécie, em torno de R$10.000, que eu sempre guardo para uma emergência, que quando esvaziar esses R$10.000 eu não tenho mais nada, porque eu não tenho acesso a nenhuma conta, né, não tenho literalmente acesso a nada. Aí, quer dizer, eu tenho 2 filhas, o meu salário está bloqueado, minha conta de salário, que também é vedado pelo Código Civil. Se não me engano, Código de Processo Civil, artigo 833, se não me engano. Então, proventos, né, pensão, salário, soldo, né, se for conta poupança com até 40 salários mínimos e tudo mais, não podem ser bloqueados. Foi bloqueado. A conta de reembolso do mandato, que não é um dinheiro nem que é meu, na verdade, para pagar serviços do mandato, também foi bloqueada. As 2 contas correntes que eu tenho, a conta da Paola, que não tem nada a ver comigo, né? O dinheiro, inclusive, de honorários dela, que também é vedado pelo Código de Processo Civil. Paola é sua mulher. Isso, né? Paola Daniel. E o que acontece é que tudo isso, né, limitou financeiramente. Isso é um sufoco financeiro. Isso era muito utilizado até na Alemanha nazista, né? Quando eles queriam sufocar financeiramente. Acho que nem lá talvez tivesse um sufoco tão grande
para passar por isso. Só que agora eu não sei como vou fazer daqui para frente. Quando esvaziar esse dinheiro, não adianta mais, pô, não vou pedir dinheiro para um e para outro para sobreviver. Nunca precisei disso, na verdade. Espero não precisar. Espero que não seja agora, enquanto deputado, né, com prerrogativas, né, sendo desrespeitado aí pelo judiciário. Eu não sei como vou fazer daqui para frente ou não. Mas e essa sensação de você não ter a quem recorrer? Essa é a pior sensação, Branca, porque é a última instância, né? E para os deputados e senadores é a primeira e última instância, né? E são 11. E geralmente a gente fala sobre uma coisa uma escalada do autoritarismo no judiciário. Muita gente chama de ativismo judicial. Quando você tem um deputado que tem um processo que ele é eivado de vícios, né? Ou seja, ele é nulo de pleno direito, e ainda assim é levado à frente pelo magistrado, está claro que ele está tentando manter como uma marionete aquele deputado. Isso acontece muito na Câmara. Tem deputados que têm processos que são ilegais, na verdade. Claro que tem deputados que realmente cometeram alguns crimes parlamentares, mas tem aqueles que não têm o crime, mas o processo segue para poder manter ali sobre o controle aqueles deputados. Então, a sensação é de impotência pura, porque tu não consegue fazer nada. Eu poderia contratar os melhores advogados, não adiantaria, na verdade. Ali é uma questão política, não é jurídica. Se fosse jurídica, teria sido anulada na primeira semana, porque o inquérito 4781, né, onde foi a prisão, mas a denúncia se deu no 4828. Também é inconstitucional, ambos. Todos são errados, desde o princípio. E continuaram os processos. Então, não adianta. Você pode ter advogados. Os advogados sequer têm acesso aos apensos. São mais de 75 apensos. Tiveram, acho que apenso 70 só e nada mais. Então, é a sensação de impotência pura. E o advogado, um dos advogados, foi punido por excesso de recorrer, doutor Paulo Faria. Essa também foi multado 2.000 por cada